Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Protagonismo em Ação, Conceitos de Qualidade na Educação Infantil. Essa série, produzida pelo LEPS, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, apresenta conceitos que viabilizam uma educação infantil de qualidade. Recomendamos iniciar essa série pelo episódio 1, que apresenta uma contextualização sobre o cenário da educação infantil. Os conceitos de qualidade na educação infantil possuem múltiplas dimensionalidades, e nessa série iremos focar na dimensão curricular. Ao todo, serão apresentados 5 conceitos de qualidade. São eles: aprendizagem baseada no brincar e ampliação da aprendizagem, boas oportunidades de aprendizagens, mediação do professor, questões abertas e fechadas e adequada ao desenvolvimento. Todos os conceitos citados fazem parte da EAP, Escala de Avaliação de Aprendizagens dedicados à primeira infância. A EAP define esses 5 conceitos-chave de qualidade que estão alinhadas ao que é proposto por uma das principais orientações normativas da área em nosso país, a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil. Neste vídeo, vamos conhecer o conceito adequado ao desenvolvimento. O planejar é sempre muito importante e na educação infantil é fundamental. É por meio do planejamento que a professora organiza e escolhe quais espaços, tempos e materiais serão utilizados. Ao escutar atentamente e observar as crianças, a professora consegue refletir sobre os principais interesses das crianças de seu grupo e, dessa forma, promover contextos investigativos, a fim de proporcionar boas oportunidades que ampliem as aprendizagens. Esse planejamento ele precisa ser flexível e aberto a mudanças, pois no decorrer do processo, novas rotas podem ser traçadas. Inicialmente, o professor levanta junto com as crianças perguntas sobre o tema que estão investigando e a partir daí organiza as sessões que podem envolver o grupo todo ou pequenos grupos com algumas crianças. Ao final da semana, a professora reflete se as perguntas levantadas inicialmente foram respondidas e com isso organiza o dia ou a semana seguinte. A organização dos espaços, tempos e materiais devem ser feita de modo a incentivar a autonomia das crianças. O espaço deve ser organizado pensando na diversidade de materiais, dispostos de maneira acessível para que as crianças sintam-se atraídas para explorar, investigar e favorecer conexões e interações entre os pares. Jogos, brinquedos e materiais adequados à faixa etária das crianças em bom estado são fundamentais, pois impactam diretamente na qualidade das experiências vivenciadas por elas. No que se refere aos tempos, algumas crianças chegam a passar 10 horas por dia na unidade educacional. Por isso, esse tempo precisa ser bem organizado, alternando atividades de cuidado e atenção pessoal, com projetos de investigação e momentos de brincadeira livre. Os momentos de alimentação precisam de tempo suficiente para que as crianças possam explorar e experimentar os alimentos. Nesse espaço, as crianças também gostam de socializar e compartilhar as vivências culturais do universo adulto ao se sentarem juntos à mesa para comer. Isso é importante uma vez que é por meio dessas interações que as crianças aprendem e se desenvolvem de forma integral. Com relação aos espaços, os ambientes precisam estar limpos e arejados. Os móveis precisam ser adequados à faixa etária das crianças. Um bom sinal de mobiliário adequado é quando as crianças, ao se sentarem em cadeiras ou bancos, conseguem tocar os pés no chão. A fim de incentivar a autonomia, os brinquedos e materiais devem estar facilmente disponíveis e ao alcance das crianças. Os ambientes também precisam ser organizados para que as crianças não fiquem o tempo todo na sala de referência, pois é muito importante que elas possam frequentar a área externa da unidade. É preciso lembrar que o ambiente externo também é educativo. Quando pensamos nos materiais, é necessário que eles sejam diversificados e, assim como os móveis, adequada à faixa etária das crianças. Podemos citar os bebês, que levam tudo à boca, pois é por meio dos sentidos que exploram e conhecem o mundo. Assim, é recomendado evitar peças muito pequenas, pois os bebês podem engasgar. É importante disponibilizar materiais diversos com objetivos e funções diferentes, pois essa diversidade promove boas experiências. Como exemplo,
Podemos citar materiais encontrados na natureza que são ricos para a estimulação sensorial das crianças, como pinhas, buchas vegetais, cocos e outros elementos. Bem como disponibilizar diferentes materiais para atividades artísticas, além daqueles que estamos acostumados a ver nas escolas. O carvão e a argila são materiais muito interessantes para os pequenos. As tintas naturais, as massinhas de farinha e as gelatinas também são materiais potentes nas interações. Além desses, oferecer materiais para leitura como livros, revistas, jornais e entre outros para as crianças manusearem. O planejamento deve ser revisitado de tempos em tempos com o objetivo de reflexão e adequação do que for necessário. Ele é uma ferramenta formativa, valiosa para pensar tanto o acompanhamento das crianças de forma individual e em grupo, quanto para a reflexão das práticas pedagógicas que serão propostas. Diversos fatores são importantes ser cuidados para uma boa prática. A relação do professor com o grupo que ele está desenvolvendo. O professor precisa ser cuidadoso dentro desse processo, ele precisa estar atento às particularidades, ele precisa estar preparado para entender o que é importante realmente para aquela faixa etária, para proporcionar intenções adequadas, instigantes, né? Então ele precisa ter afinidade com esse grupo, ele precisa entender quais as necessidades desse grupo. Então, diante desse contexto, muitas possibilidades podem acontecer. Então, essa troca é muito significativa, né? Então, o professor precisa estar atento às necessidades físicas até mesmo dessa criança, se é um bom momento, se talvez o que foi programado tem significado fazer naquele momento. Então, eu acredito que uma boa prática é uma prática em que todos estão envolvidos. O professor, a criança. Então, é um processo de troca, de respeito, de carinho, né? A criança só aprende se realmente tiver significado para ela. Não são adequados materiais insuficientes para a quantidade de crianças ou inadequados à faixa etária, como peças muito pequenas para bebês ou livros literários sem qualidade, com pouca diversificação de gêneros e temáticas. Também não são adequados brinquedos sem variação de sons, cores, texturas, desafios e tamanhos. Móveis são inadequados quando, por exemplo, as crianças não conseguem alcançar o pé no chão ao se sentar. É inaceitável que os espaços estejam sujos ou que apresentem qualquer tipo de risco à integridade das crianças. Também é uma condição inadequada quando a quantidade de crianças matriculadas está acima da capacidade do espaço e da quantidade de educadores presentes. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, as escolas devem contar com condições para o trabalho coletivo e para a organização de espaços, tempos e materiais que assegurem a ligação entre cuidar e educar. As propostas pedagógicas devem estar voltadas para o desenvolvimento linguístico, afetivo, cognitivo, estético e sociocultural das crianças. A BNCC reafirma a criança como sujeito histórico e de direitos, que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui e que constrói conhecimentos por meio das ações e interações com o mundo físico e social. Assim, seu processo de desenvolvimento não deve acontecer somente de forma natural ou espontânea. Por isso, a necessidade da intencionalidade educativa nas práticas pedagógicas. Essa intencionalidade consiste na organização de experiência onde as crianças conheçam a si e ao outro, compreendam as relações com a natureza, com a cultura e a produção científica. As práticas pedagógicas devem ser realizadas através das brincadeiras, das experimentações com materiais variados, na aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas. Os cantinhos de aprendizagem são uma modalidade de organização do espaço e possibilitam um trabalho em que várias atividades são oferecidas ao mesmo tempo. Desse modo, as crianças podem escolher onde estar e o que fazer. Cada cantinho é organizado em um espaço semiaberto, possibilitando que as crianças circulem entre os cantos. A organização do espaço em cantinhos é interessante, pois possibilita que as crianças se envolvam com os materiais de seu interesse pelo tempo que quiserem. Para organizar a sala de referência em cantinhos, o professor deve disponibilizar materiais e brinquedos diversos, agrupados em espaços delimitados, com diferentes temáticas ou objetivos.
Exemplos de materiais são bonecas e bonecos brancos e negros, carrinhos de diferentes tipos e tamanhos, panelinhas, comida de brinquedo, ferro de passar roupas, fogãozinho, materiais de escritório tecnológico sem uso, materiais diversos para pintura, como lápis, giz de cera e de lousa, tinta, carvão, canetinhas, papel, materiais para modelagem, como massinhas, argilas e formas para brincar, diferentes tipos de blocos de montar, jogos, materiais recicláveis, entre muitos outros. Todos esses materiais ou brinquedos podem ser reaproveitados ou até criados pelos professores ou pelas crianças. Nessa organização, as crianças podem se movimentar entre os cantos sempre que quiserem. Mesmo que elas levem o objeto de um canto para o outro, é importante não interromper bruscamente o processo de criação e imaginação dos pequenos. No momento oportuno, as crianças são convidadas a organizar e guardar os materiais e brinquedos em seus respectivos lugares. O professor deve estar atento à quantidade suficiente de materiais e brinquedos disponíveis para todas as crianças. Além disso, ele precisa engajá-las em discussões, encorajá-las a resolver seus próprios problemas, compartilhar ideias e expressar opiniões. Neste vídeo, você conheceu o conceito adequado ao desenvolvimento. Assista aos outros episódios da série e conheça os 5 conceitos de qualidade na educação infantil. Essa série busca contribuir para a construção de políticas públicas que garantam o direito de uma educação infantil de qualidade. Até o próximo vídeo!